Gente, boa noite, bem-vindos a mais um Conexão MTC, mais uma segunda-feira aqui de live, trazendo a medicina tradicional chinesa, né, como foco principal dos nossos assuntos, desbravando tudo que existe aí dentro dessa arte milenar, datada aí de pelo menos uns 4.000 anos atrás, datada que eu digo assim, escrito, né, vai saber o quanto antes isso já não era desenvolvido e estudado lá atrás, né? Uma das medicinas mais antigas que se tem hoje no mundo, junto aí com a medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, também medicina chinesa, fantásticos, né? Os caras tiveram aí acesso, sabe-se lá da onde, né? Assim, se eles tiveram conexão com gente de fora, vai saber, uns extraterrestres, porque a impressão que dá é essa. Né, de que existe essa conexão que a gente tem hoje aqui na internet, algo que se assemelha um pouco ao que eles tiveram há 4.000 anos atrás, né, mas talvez acessando outras sabedorias, outros planos aí de vida, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. A gente vai falar sobre as técnicas complementares ou recursos complementares da medicina tradicional chinesa. Para quem não conhece, a gente fala, né, medicina tradicional chinesa, ou aqui no Ocidente, mais comum ainda o termo é acupuntura. Não falar, você faz acupuntura? Eu falo, sim, faço acupuntura, mas eu também faço medicina tradicional chinesa. O que é isso? Né? A gente aplica essa medicina de que forma, como, da onde ela surgiu, né? Existe uma parte aí toda filosófica por detrás da MTC, que vem do taoísmo, eu já falei bastante disso em outras lives também. Então toda essa base filosófica, ela serve como uma plataforma para o desenvolvimento de várias questões ali dentro da China, né? Uma delas foi a medicina, outra delas foi a agricultura, outra delas o governo, né? Da forma que eles fizeram lá. Então toda essa base filosófica, ela deu origem a várias vertentes ali dentro da China, estilo de vida e assim por diante, tá? Então as técnicas todas que a gente vai ver hoje, elas foram surgindo desta forma, né? De uma forma muito empírica, porque é algo muito antigo. A China é um país muito grande e dentro desse país existem diversas temperaturas, relevos, tipos de alimentação e assim vai, né? Porque é multicultural, assim como o nosso Brasil também. Se você vai lá para o sul, as pessoas têm alguns hábitos alimentares, é uma região que faz um pouco mais frio. Se você está no sudeste, se você está no centro-oeste, se você está no norte, nordeste, né? Cada região vai ter aí a sua particularidade, e na China foi muito parecido, tá? Só que invertido, porque eles estão na parte norte do globo. Se a gente pegar a linha, né, o meridiano o meridiano, né, a linha do Equador, que é praticamente um meridiano, um canal energético da Terra. A China está para cima, então inverte, né? O norte deles é frio e o sul deles é mais quente, por estar mais próximo da linha do Equador. E essas técnicas, essas terapias complementares que compõem a medicina tradicional chinesa, elas não são tão complementares assim não, tá? Elas são técnicas da própria medicina tradicional chinesa. Quando a gente usa esse termo complementar, dá a impressão de que ela é um auxiliar, que ela é algo que vem por fora, que vem correndo ali para auxiliar em alguns processos, mas estão longe disso, tá? Todas essas técnicas da medicina tradicional chinesa, elas são por si só funcionais, tá? Você pode usar essa técnica sozinha e ela já vai ter lá acesso a diversos reequilíbrios, diversas formas de acessar a energia dessa pessoa, tá bom? É óbvio que vai depender muito do terapeuta, de quem está aplicando, da intenção dessa pessoa em aplicar, né, e o quanto essa pessoa que está recebendo também em aceitar as técnicas, mas elas vêm desse berço, tá? Então pensem em vocês, a gente está aqui numa região muito quente, né? Pensa em norte, nordeste, mas nordeste, vamos pegar ali o nordeste do Brasil. Essa região, as pessoas elas têm algumas características, né, de alimentação, e
tudo que vai norteando a vida dessas pessoas tem a ver com esse calor excessivo que eles absorvem diariamente, né? Você vai lá no inverno, é quente. Então, pensa, para que as pessoas tenham desequilíbrios de natureza quente, é muito mais fácil, tá? Porque eles já estão numa região onde o ambiente é quente, o ambiente é mais yang do que o normal. Então, para essas pessoas terem distúrbios, desconfortos, desequilíbrios energéticos associados ao yang, né, principalmente ao excesso desse yang, né, ao exagero da energia do calor dentro do próprio corpo, é muito mais fácil. Então, nada mais justo do que criar uma técnica, né, foi assim na China, né, estou contando uma historinha para vocês. Nada mais justo do que criar uma técnica que auxilia nos processos de calor excessivo, tá? Então, inflamações, infecções, viroses, como a gente conhece hoje, né? Toda essa parte que inflama, né, ou incendeia o nosso corpo de alguma forma, a gente precisa utilizar essas técnicas que ajudam a sacar esse calor, tirar esse calor excessivo do nosso corpo, para que a pessoa encontre o equilíbrio. Estava falando muito disso na última live, né, que foi ao ar, que foi a do Yin e do Yang, das desarmonias. Já está lá no YouTube, tá bom? Quem quiser assistir novamente, ou quem não assistiu quiser assistir, está lá no canal. Então, pensa vocês, né? O Yang exagerou, passou demais, porque o ambiente está me proporcionando isso. Então eu vou lá e desenvolvo técnicas que vão auxiliar no processo de retirada desse excesso de calor, tá? A ventosa foi uma delas. A ventosa é esse copo, né? Esse aqui no caso é um copo de bambu, é um copo mais tradicional, óbvio, a gente está falando de uma medicina tão antiga que na época o que se tinha acesso eram materiais naturais, tá? Então os copos de bambu foram um dos primeiros a serem desenvolvidos do ponto de vista de materiais mesmo, assim, né? Da confecção de materiais para a terapia, especificamente para a terapia, tá? Só que antes disso, antes do copo, né, já algo muito elaborado, antes dele já existiam outros materiais naturais também, como esse chifre aqui. É um chifre de animal, tá bom? Ele foi lixado, óbvio, né? Depois de cortado, ele foi lixado, pontas arredondadas, para fazer uma técnica chamada gua sha. Não sei se vocês já conhecem, né? Quem não é da medicina tradicional chinesa, é uma das técnicas menos conhecidas aqui no Ocidente. Mas ela faz parte da acupuntura, como a gente conhece aqui, tá bom? Ela faz parte da medicina tradicional chinesa, é óbvio. Ela é uma parte que compreende esse todo medicinal. E foi desenvolvida provavelmente em áreas, né, em regiões onde a criação de animais era mais comum, como regiões de montanhas, né? Os chifres não eram só de vaca, né? Tinham outros animais, então que perdiam muitas vezes a vida, perdiam os chifres e assim por diante, e aí desenvolveu esse material. Também muitas vezes feitos de pedra, tá? Os guaxás é uma espécie de uma espátula com bordas arredondadas que provoca escoriações na superfície da pele. A gente trabalha raspando a superfície. Na hora que raspa, a gente causa uma hiperemia no corpo da pessoa. A hiperemia é aquele vermelhão que aparece, tá, na superfície do nosso corpo. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Esse vermelhão que sobe, ele vem trazendo calor de dentro para a superfície, né, da parte mais interna, da parte mais profunda do nosso corpo para a superfície. Olha que bacana. Se eu tenho algum processo de calor, de inflamação, como a gente chama hoje, né? Mas antigamente era só um processo de calor, era um excesso de yang, né? Aí então eu consigo sacar, trazer isso para a superfície. Posso fazer em qualquer parte do corpo, Guilherme? Sim, qualquer parte do corpo. Inclusive o gua sha, ele ficou muito famoso na atualidade em trabalhos estéticos, tá? Porque ele traz energia para a superfície também. E os guaxás de jade, né, os rolos de jade ou as pedras de jade, ou pedras que são mais polidas, de natureza mais frias, elas podem ser utilizadas no rosto também, tá? Para preenchimento de marcas de expressão. Foi se percebendo ao longo desses 4.000 anos que servia também para estética.
Porque pensa, a estética era a última coisa que se pensava há 3, 4 mil anos atrás, tá? Tinha lá a parte oriental, né? A questão da ordem, né? Das moças que dançavam, das geishas, dos arranjos florais, tinha esse tipo de estética, mas não era tão forte e presente como é hoje na nossa cultura. Tá? Então esses guaxás feitos de pedra, o guaxá de jade, ele pode ser utilizado, ele é mais suave, ele é mais delicado que o guaxá de chifre, ou o guaxá de pedra, normalmente feito de pedra vulcânica. Tá? Esses materiais todos eram utilizados então aí, né, junto com a ventosa de vidro, ventosa de bambu, para fazer a expulsão do calor excessivo do nosso corpo. Tá? Então entrou em processo de inflamação, queimou, tira esse calor que está sobrando, que está em excesso. Tá? E aí, óbvio que depois vieram confecções um pouco mais elaboradas, mas ainda assim uma adaptação da cozinha para a terapia. Pensa, a China é o país mais populoso do planeta, né? O sistema médico, né, o sistema de medicina, não tem como acessar toda essa população, né, de uma forma gratuita, como acontece aqui muitas vezes. Né? O SUS também já não dá muita conta aqui no Brasil. Né? É uma parte aí da nossa medicina que ainda patina muito para conseguir atender ao público de um modo geral, né? As pessoas que precisam de atendimento. Então, se a pessoa conseguisse fazer em casa algum tipo de procedimento, fantástico. É mais ou menos aqui, para nós no Ocidente, infelizmente, no meu ponto de vista, né, a pessoa tem um comprimidinho em casa para dor, um comprimidinho para cólica, né, algum tipo de remédio, algum tipo de medicamento para controlar as dores e os desconfortos dessa pessoa. Tá? Lá na China, os caras pegavam a colherzinha de louça deles e usavam para fazer, então, guachá. Tá? Tem o mesmo efeito, um efeito muito semelhante, por ter a borda arredondada. Ela é de uma textura mais suave também na sua passagem, mas causa o mesmo efeito que os outros guachás. Tá bom? O que vai ter um pouquinho aí de diferença mesmo são os materiais mais naturais, como o chifre e a pedra vulcânica. Eles são mais abrasivos, então eles causam uma epidemia mais forte. Então, para processos de febre e inflamações, eu preciso ser um pouco mais radical no procedimento, tá bom? Já ouvi, inclusive, relatos, né, num livro de uma família britânica que se mudou para a China, assim, muito rápido, né? O chefe dessa família, né, foi transferido para lá, foram todos, não sabiam falar uma palavra em chinês, e aí chegaram na casa, o filho começou a ter febre, né, o filho desse casal começou a ter febre, e a moça que estava ali ajudando na casa, né, fazendo a limpeza, tudo, ela falou, posso ajudar? Assim, do jeito dela, óbvio, né, acho que conseguiram algum tipo de comunicação, e o casal falou, beleza, porque você vai na farmácia na China, os caras vendem ervas, né? Plantas, bichos, besouro, minhoca. Ele falou, o que eu vou dar para o meu filho? Como que eu vou falar, né, para o farmacêutico que eu quero um remédio para febre? E aí a moça não teve dúvida, ela pegou uma colher dessa de louça, que é algo muito comum lá nas casas da China, fez um guaxazão nas costas do menino, sacando esse calor, pegou lá beichu, pegou, né, meridiano de bexiga na região dorsal e tirou o calorzão. Não quer dizer que a febre vai sumir, né? Não é, a ideia não é essa, tá, galera? Medicina chinesa não trabalha com esse tipo de abordagem, né? A gente não está aqui para eliminar doença nenhuma. A gente está aqui para ajudar o corpo a combatê-la, né? Então o guaxá, ele entra, assim como a ventosa também, num processo auxiliar, e aí eu vejo a medicina chinesa inteira toda como um processo auxiliar hoje em dia, né? O meu olhar volta mais para isso, tá? Tudo que faz de fora para dentro é um processo auxiliar na cura dessa pessoa, né? No tratamento dessa pessoa, no alívio de dores e sintomas dessa pessoa.
tá bom? Então, o gua sha, a ventosa, seja lá o que for, vai estar auxiliando a pessoa a encontrar o seu próprio equilíbrio. E é óbvio que se você traz isso para a superfície, né, esse calor que está lá dentro para a superfície, o corpo ele tende a diminuir a temperatura. Não quer dizer que a febre vai cessar, né, por completo. Não quer dizer que estava lá batendo 38,5, você faz o gua sha e a pessoa volta para 36,5 e está tudo bem. Assim, tipo, segue o jogo, né, segue a vida. Não é bem assim, tá? Vai fazer o procedimento, essa febre ela vai ceder um pouco para dar um pouco de conforto para essa pessoa passar pelo processo da febre, porque ele é importante, senão não estaria ali. Tá? Então a ideia é sempre fazer o controle, né, e amenizar. E aí óbvio que entram uns banhos também, né, para controlar essa temperatura, para acalmar essa temperatura das pessoas, de modo geral, tá bom? E isso acontecia muito na parte sul da China, porque a região sul é a região mais quente. Lá para o norte, onde a coisa era um pouco mais gelada, né, tipo frozen, assim, neve inclusive, né, uma região de montanha, nevada, é muito parecido ali com o clima do Tibete. Então se desenvolveram técnicas, né, uma técnica que é uma das principais técnicas aí da medicina tradicional chinesa, que é a queima de uma erva, a tal da moxa bustão, já ouviram falar? Né? Moxa bustão é uma técnica onde se usa uma planta chamada artemisia, é uma planta que não é muito comum aqui no Ocidente, né? Então agora já tem, óbvio, mas não era muito comum por aqui, tá? E aí confecciona-se os bastões de moxa ou lã da própria planta para queimar essa planta, ou seja, eu acendo ela, eu coloco calor, eu incendeio, literalmente. Por quê? Porque se a pessoa está numa região muito fria, ela pode sofrer as consequências desse clima, dessa região, do tipo de alimento que se consome. Tá? Então a tendência das pessoas que moram em regiões mais frias é perder o yang, é perder o calor interno, ou ser invadido por um frio excessivo. Tá? Nos dois casos, a moxa ela é muito bem-vinda para fazer a expulsão desse frio, tá? Ou para incrementar calor onde está faltando. Né? Mas assim, um ponto de vista bem curioso na medicina tradicional chinesa é que qualquer padrão de excesso de energia, seja excesso de calor, seja excesso de frio, nós precisamos primeiro fazer a limpeza desse excesso, tá bom? Então é uma situação onde a gente vai fazer uma combinação de técnicas, tá? E essa é a melhor forma de se trabalhar com a medicina tradicional chinesa. Não é à toa que existem várias ferramentas de trabalho dentro da MTC, que é para que a gente consiga fazer esse processo ser mais suave possível, para que a pessoa que esteja recebendo o tratamento ela não sinta bruscamente no seu corpo as mudanças, tá? Então, se existe excesso, eu preciso primeiro sacar esse excesso, né, fazer algum tipo de procedimento que tira ou que faça movimentar a minha energia de uma forma um pouco mais agressiva, né? E aí entra aí o gua sha, a ventosa, que são essas técnicas, tá? Mais especificamente para calor, porém também trabalham com questões relacionadas ao frio, à umidade, à invasão de vento, que na medicina chinesa são fatores externos que podem agredir o nosso corpo, tá? E o funcionamento dele. Tem uma outra técnica, eu não vou estar não tenho o equipamento aqui, que é a lanceta. A lanceta a gente faz a sangria, a gente perfura, pode ser o ponto de acupuntura ou pode ser a região afetada, para que o calor excessivo daquela região ou o frio excessivo e assim por diante, que ele saia, que ele movimente. O frio ele tende a congelar as coisas e a sangria faz com que ela se movimente, assim como o gua sha, assim como a massagem, tá bom? As técnicas manuais também são muito utilizadas para movimentação de energia estagnada ou estagnações
de Qi, de sangue. Tá? Então vão ter manipulações, alongamentos, infusão de ervas, escaldapés, diversas técnicas da medicina chinesa, a própria fitoterapia também, né, que é a parte dos chás que são colocados para dentro, né, é algo que vem de fora, mas é colocado para dentro. Então olha como é rico esse mundo das terapias da medicina tradicional chinesa. Tá? E não existe assim, Guilherme, essa é melhor, essa é pior. O que existe é o que a pessoa precisa para aquele momento. Então, quanto mais, né, a gente tiver intimidade com essas técnicas e com o diagnóstico da medicina tradicional chinesa, mais fácil fica os atendimentos. Tá? Mas, Guilherme, como assim, né? Então, é importante a gente ter todos os equipamentos no nosso espaço? Não é uma obrigação, tá? Mas se tivermos, fica um pouco mais fácil da gente acessar os distúrbios. E a gente entendeu lá na última live também do Yin e do Yang que as patologias elas não estão sempre da mesma forma, né? Elas não se apresentam sempre do mesmo jeitinho. Tá? Então uma patologia que é excesso hoje, ela pode ser deficiência amanhã, né? Simbolicamente falando, ela pode se transformar. Na verdade, ela está em transformação. Nada é estacionário, assim, nada fica parado por muito tempo na visão da medicina chinesa. Tudo se transforma. Tá? Então, se eu tenho uma energia que ela estagnou, que é uma parada de energia, né? Ela começa a condensar. A energia parada ela começa a superaquecer, é como um motor de carro antigo. Né? Se ficar parado lá no trânsito, o motor começa o superaquecimento dele. Então, são momentos diferentes da mesma doença, da mesma manifestação, que precisam de atenções totalmente diferentes. Ora calor, ora tira, ora eu acrescento, ora eu massageio, ora eu alongo, ora eu falo para a pessoa, descansa, fique em casa, né, só se alimente e se hidrate. Então tem todo esse processo acontecendo simultaneamente. E o cara que estudou medicina tradicional chinesa e conhece essa variedade de técnicas, ele consegue abraçar cada vez melhor os atendimentos, porque é flutuante, não tem como. Né? As patologias elas mudam as suas condições, assim como nós, assim como o clima lá fora. Né? Mas é verão, tá? Então faz calor todo santo dia do verão. Né? Tem dia que chove, tem dia que fica nublado, às vezes vem uma frente fria, às vezes venta, às vezes para de ventar, às vezes vem aquele calor insano, às vezes é um calor mais tranquilo. Então, é mais ou menos assim. Se acontece na natureza, acontece aqui, porque nós somos parte integrante dela, tá bom? E aí saber utilizar e direcionar, canalizar a técnica pro atendimento é fundamental, porque não é o cliente que escolhe, gente. Esse termo cliente, inclusive, é algo que deixa essa dúvida, assim, mas quem escolhe a técnica é o cliente? Né? Porque cliente é aquele que compra algo, tá? O paciente é aquele que espera algo, também não é muito bom, assim, mas vamos lá, né? Tem um termo novo chamado interagente, não sei se todos vocês já ouviram, mas é um termo que se usa, é um pouco mais longo de se falar, né? O interagente é aquele que participa ativamente do seu processo terapêutico. Então ele está lá para ouvir, ele está lá para falar, ele está lá para compor junto com os seus atendimentos. Ele está lá para fazer as tarefinhas da semana também, né? Do tipo, meu amigo, né? Acorda, né? Vamos se alimentar direito, vamos fazer um exercício, vamos cuidar da saúde, vamos fazer a lição de casa, literalmente. Então é essa a ideia. Quantas vezes eu já entreguei um bastão de moxa na mão de uma pessoa leiga, falando para ela, você vai aplicar, agora é responsabilidade sua, né? Porque uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, aplicando moxa em alguns casos, não é suficiente. Se fosse na China, por exemplo, essa pessoa estaria internada num hospital recebendo moxa de 2 a 3 vezes por dia, em alguns pontos específicos. Quantas vezes eu não entreguei o bastão na mão da pessoa
zeradinho, falou, ó, tó, você vai usar nesses pontos, desta forma. Você ensina a pessoa, já dei gua sha para cliente. Falei, leva, você está precisando, ó, você vai fazer assim, assado, né? E é essa a ideia. Né? A ideia é entregar para a pessoa algo que ela possa fazer, é entregar autonomia da saúde para essa pessoa. Então as técnicas tidas como complementares, elas são bacanas nesse sentido porque elas são mais acessíveis. Né? É mais complicado você dar para a pessoa assim, um pacotinho de agulha e falar assim, ó, você vai se agulhar agora. Né? Ou pede para alguém da sua casa, não é bem assim. Né? Aí as agulhas têm uma outra questão. Por isso que a acupuntura ela fica num patamar um pouquinho mais elevado dentro da medicina tradicional chinesa, junto com essa outra técnica aqui, que é a moxa bustão. Tá? Se vocês forem ver o termo em chinês que representa a acupuntura, na verdade é acupuntura moxa bustão. É como se fosse uma palavra só, né? São 2 caracteres, é o Zhen Jiu, que é a acupuntura moxa bustão, sendo as 2 principais técnicas da medicina chinesa. Mas não quer dizer que as outras não surtam efeito, tá? Mas quer dizer que as outras são um pouco mais simples de aplicação. Não exigem muito estudo, não exige essa formação. Tá? Para você aplicar agulha, você precisa estudar há anos, né? Pelo menos 2 anos, aí 1 ano, 2 anos, né, de curso, vai depender, óbvio, da carga horária, como ela é distribuída, né? Mas são técnicas que precisam de conhecimento de anatomia humana, né, para você não estar aí perfurando nenhum tipo de estrutura interna, para fazer a localização dos pontos, precisamente porque a agulha ela é muito precisa. Né? Já a moxa, eu não preciso queimar o ponto como é feito lá fora. A gente pode simplesmente aproximar da região. Né? Então dá para a pessoa minimamente aí conhecer uns 2, 3 pontinhos que para ela é importante usar a moxa em casa. Dá para ela usar o gua sha. Até a ventosa, galera. Eu já vi muita gente usando. Ah, meu avô fazia, minha avó fazia. Né? Quem tem aí família oriental, Japão, China, até alguns europeus, já ouvi também falando da utilização de ventosas em casa, de forma caseira. Tá? O pessoal usava aqueles copinhos de molho de tomate, de extrato, aqueles copos de vidro, porque originalmente, né, não se tinha o kitzinho ventosa acrílico, né, esse que vem com a pistola de sucção, né? Isso aqui é coisa recente, é coisa mais moderninha, né? Antigamente era na raça, então o cara faz a tocha dele com algodão, né? Pega lá uma pinça, uma tesoura, alguma coisa assim, ele faz a tochinha, queima o oxigênio dentro do copo, aproximou, e aí o copo vai criar aquela pressão negativa, vai criar aquela sucção na superfície da pele, tá? Então, os tradicionais eles já trazem isso, né, de diversas culturas, não é só da China. Né? Então, é como se nós, hoje em dia, né, aqui no Ocidente, tivéssemos lá no armarinho do banheiro um remedinho para dor, um remedinho para febre, um remedinho para não sei o quê. Tá? Os caras têm a moxa lá na casa, os caras têm lá a ventosa ou um gua sha, os caras têm algum conhecimento de fito, algo muito parecido com os nossos conhecimentos indígenas aqui do nosso território nacional, né? São pessoas que têm acesso a medicamentos criados de forma natural, de ervas medicinais, seja através de emplastros, seja através de fumaça, né? de você fazer lá uma espécie de uma pagelança, né? Que eles chamam, né? De você trazer esse cheiro, esse aroma para terapia e por aí vai. Galera, é técnica que não acaba mais. É óbvio que algumas precisam de um pouco mais de estudo e de tempo de prática, mas outras são tão simples, que a gente faz mesmo sem conhecer. Já falei aqui também. Quando a gente bate alguma parte do corpo, ou cai, se machuca, né, tem alguma pancada, a gente não tem dúvida, a gente coloca a mão, né, se foi uma pancada muito forte, a gente coloca a mão e protege, a gente segura, ou seja, já estou fazendo algum trabalho aqui
de apoio. Esse apoio ele já está canalizando energia para a região, com certeza, tá bom? Então a gente está lá canalizando energia. Se foi uma pancada um pouco mais leve, a gente tem a tendência de esfregar. O esfregar é um guaxá natural, né? Assim como a massagem. A gente pode fazer isso com a unha, a gente coça. Quem nunca se coçou na vida? Né? Você está lá com uma região esquisita, assim, meio sensível, você vai lá, dá uma coçadinha. Não é uma coçadinha de leve, não, é coçar com a unha. Né? A pessoa, quem está do lado fala, meu, para, você está se machucando. Mas na verdade isso é uma técnica. De forma empírica, mas é uma técnica, não deixa de ser. Né? A gente está ali usando as unhas para promover uma escoriação, uma raspagem na superfície da pele, trazer as toxinas para a superfície e facilitar o trabalho do corpo na expulsão dessas toxinas. Olha que interessante! Né? A gente já usa alguma dessas técnicas sem saber. Né? Óbvio que agora tem equipamentos, né? Tem materiais que são confeccionados especificamente para fazer a raspagem? Tem. Mas a unha funciona do mesmo jeito, é o que os animais fazem. Tá? No reino animal isso é muito comum, de se coçar. Né? Tem a pulga? Tem a pulga. Né? Mas existem algumas outras espécies que usam essas técnicas de terapia manual, assim como os macacos. Os animais usam troncos de árvore para fazer esse tipo de massagem. A massagem, além de estar ali aliviando, né, aquela coceira da mordida do inseto, muitas vezes está ajudando a tratar, a curar aquela região, tá bom? Ah lá, o pessoal já falando, eu não tenho caixinha de medicamentos, apoio 100%, Salete. Hoje em dia a caixinha de medicamentos é uma placa de aurículo, uma pinça, guaxá, ventosa, né? Todas as técnicas da medicina tradicional chinesa. Mas é isso, galera. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a desbravar esse mundo da medicina chinesa, na verdade há 12 anos, né, com 10 eu me desfiz da minha caixinha de medicamentos também, né, que eu andava na mochila, eu tinha enxaquecas constantes. Né, toda semana, cada 15 dias, eu tinha enxaquecas. E aí, óbvio, eu entendi qual era o processo da enxaqueca, mas no começo leva um tempo, né, para o organismo entrar num acordo ali. Né? Então eu andava com lanceta de sangria na bolsa, plaquinha de aurículo, eu ia colocando, eu tô com os pontinhos aqui também, né? Ó. Os pontinhos de aurículo, fantástico, galera. Né? E aí você começa a controlar, né, esses pequenos distúrbios, esses mais acessíveis em casa. Né? E aí você começa a cuidar do filho, cuida da esposa, cuida da mãe, cuida do pai. É óbvio que não é nenhum tipo de terapia, né, esse trabalho mais caseiro, mas para alívio de sintomas de forma mais rápida, tranquila e natural, fantástico, não tem nem o que tirar e nem pôr. Inclusive, já entrando no assunto família, assim, né, casa de ferreiro, espeto de pau, já ouviram, né, esses ditadinhos, assim, santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso, tá? Tratar, né, fazer terapia com as pessoas de casa não é uma boa, assim, não é uma ideia muito legal. Por quê? Porque parece que tem uma energia que anula, assim, uma anula a outra, assim, não sei o que acontece, mas ajudar, auxiliar nesses processos, pô, tô com uma dor de cabeça, tô com uma cólica, tô com uma dor nas costas, né? Dá para fazer esse processo caseiro, não tem por que não fazer, né? Inclusive, não tô dormindo bem, ok, faz o procedimento e aí caminha, né? Fala, é legal você tratar, isso está ficando constante, é legal ir buscar alguma ajuda, alguém que vá fazer esse processo terapêutico, né, com a pessoa, seja lá quem for, tá bom? Então, voltando aqui, né, para as técnicas, todas elas foram sendo desenvolvidas em regiões específicas aí da China, tá? Não surgiu de uma vez só, né? Não foi um cara que falou assim, bom, agora eu vou sentar aqui e escrever o livro da medicina tradicional chinesa
e vou desenvolver algumas técnicas para a gente aplicar. Não, né? São técnicas que foram sendo trazidas ao longo dos anos, né, para os grandes centros urbanos da China, e aí depois se montou isso dentro de uma medicina, tá? Então as próprias agulhas, né, elas não surgiram na China de uma hora para outra em todos os lugares. Pensa, não tinha comunicação, não tinha internet, né, os caras mal se conheciam lá nos primórdios. Imagina, 4.000 anos atrás, galera, né? 3.000, 2.000, que seja, 2.000 anos atrás. Pelo amor de Deus, o tamanho da China, tá? Então, as técnicas elas foram surgindo isoladamente dentro de grupos específicos que tinham queixas específicas relacionadas aos seus padrões de desarmonia, ao ambiente que eles viviam e assim vai, tá? E aí depois de algum tempo isso chega em grandes centros para a compilação de uma medicina única, né? De uma medicina unificada com base em todas essas técnicas. E aí eles perceberam que as técnicas mais flexíveis e utilizadas em diversos quadros de desarmonia estavam associados à acupuntura, à fitoterapia e à moxa-bustão. Então, em larga escala, é o que mais se faz na China. Tá? Do ponto de vista médico, o cara que vai procurar um médico chinês, ele vai receber essas 3 principais técnicas, né, logo de cara. Mas já ouvi muitos relatos também, não fui para a China ainda, mas já tive colegas que foram fazer intercâmbio, dizendo, Gui, os médicos, acompanhei médico dentro de hospital, né? O cara recebe lá o paciente dele, na salinha dele, faz o diagnóstico e ali na sala mesmo já rolava um tuiná. Tuiná é a massagem chinesa, uma técnica de manipulação energética, né? De condução, de movimentação. Então olha que curioso, tá? A massagem aí entrando como um aliado fortíssimo dentro das terapias na medicina tradicional chinesa, tá? Mas e essa flexibilidade, assim, então o cara está num pronto-socorro, ele vai usar moxa ou agulhas, porque são técnicas muito rápidas, de alívio muito rápidos, tá? Só que para fazer um tratamento, aí essa pessoa precisa ir para casa com uma receitinha de fitoterapia, né? Se o procedimento está muito associado a inflamações, é óbvio que o médico vai estar usando lá as ventosas ou o gua sha, e assim vai, a combinação vai sendo feita desta forma. Se o cara está internado no hospital, na China, ele vai estar recebendo essas técnicas de forma constante, tá? Não sei se vocês todos já viram, mas aconselho, é um documentário muito bacana que mostra um pouco dessa realidade da medicina chinesa, tá? E aí eu estou falando de uma realidade atual, né? Não é assim, não foi gravado ontem esse documentário, mas foi gravado, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, super recente, de um norte-americano que foi fazer um tratamento lá. O cara sofreu um AVC muito forte, não estava conseguindo nenhum tipo de evolução dentro da medicina moderna, e ele ficou sabendo de alguém que foi para a China fazer um tratamento lá. E é muito curioso, assim, da hora que o cara chega dentro do hospital chinês, assim, é agulha, é moxa, é ventosa, de todas as frentes, assim, da medicina tradicional e todas as frentes da medicina moderna também, eu não vi medicamento, tá? Não lembro de ver nenhum tipo de medicamento no documentário, mas com certeza tinha algum tipo de medicamento alopático, tá? Mas fisioterapia, acompanhamento, né, psicológico, tudo acontecendo junto, assim, mas muito rápido. No primeiro dia que o cara chega, acho que ele já aplica umas 4 ou 5 técnicas diferentes nessa pessoa. É absurdo. É absurda a quantidade de estímulos que eles estavam dando para esse cara. Não vou lembrar o nome. Depois eu coloco aqui para vocês. Se alguém lembrar aí, me coloca. Giovanna acabou de perguntar o nome, né, Gi? Nossa, fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Mas é bem curioso, assim, bem curioso. E quando eu assisti não tinha traduzido ainda. Tá? Ele estava em inglês,
tinha inclusive legendas em inglês também. Não vi traduzido ainda para o português, tá? Nem legenda. Mas dá para entender, muita coisa dá para entender. E o visual é muito bacana, o visual do documentário. Tá no YouTube, Lu. Tá no YouTube mesmo, tá? Eu vou pesquisar, que agora eu estou usando aqui o celular que eu uso para fazer busca, mas eu vou encontrar o nome e eu trago para vocês, tá bom? É bem interessante mesmo. E aí a gente vai vendo como a medicina combinada, ela funciona muito melhor. Né? O fato não é assim, a medicina moderna é um lixo, não serve para nada, esses medicamentos só intoxicam, né? Não, pelo contrário. Quando a gente consegue fazer uma boa conciliação de medicinas, né? Unir mesmo o yin com o yang, a gente está falando do equilíbrio, tá? Melhor. Então, quanto mais a gente juntar as coisas, melhor fica. E é isso, galera. É uma medicina realmente fantástica. Eu sou suspeito para falar. É o que eu falo. Se chegou ao patamar, né, se essa doença, se esse desconforto chegou a um patamar de ter que ir para uma cirurgia, de ter que tomar um medicamento, aceita. Aceita e vai para as cabeças. Se der para fazer a conciliação, fantástico, melhor ainda. Tá? Mas se é algo recente, se é algo novo, se é um distúrbio pequeno, onde a gente consegue fazer o controle em casa que eu digo, sem precisar, sei lá, de receita, melhor. Né? Não consigo, não dá para fazer em casa, então procure alguém que estudou a acupuntura, procure alguém que estudou a medicina tradicional chinesa. Tá? Cheguei nessa pessoa e ainda assim não consigo, Guilherme. Legal, vamos fazer junto então. Vai para a cirurgia, vamos cuidar da energia dessa pessoa. É o que eu falo, galera. Se tem que ir para um procedimento mais agressivo, como um processo cirúrgico, vai para ganhar. Entra no jogo para ganhar. Não vai na dúvida, não vai na incerteza. Então se cuida antes de ir para a cirurgia. Faça o seu reequilíbrio energético. Porque toda lesão que acontece no nosso corpo, seja ela acidental, seja ela proposital, como num processo cirúrgico, onde há cortes, né, onde há esses procedimentos mais invasivos, o corpo vai expurgar, vai pôr coisa para fora. É preferível que não seja na cirurgia. Tá? É preferível que faça o reequilíbrio antes, para que na cirurgia a energia dessa pessoa esteja em equilíbrio, para não ter nenhum outro tipo de catarse pós-cirúrgico. Porque se essa pessoa entrar na cirurgia sem esse reequilíbrio, sem equilibrar a sua energia, a chance dessa cirurgia ter complicações é altíssima. Não estou jogando praga, né? Mas existe aí um grau muito mais elevado, né? De possíveis complicações. Vocês já entenderam essa parada, né? Principalmente o pessoal que é da MTC, que já estudou, que atua, que trabalha. Galera, a pessoa que tem pendências energéticas, emocionais e vai para um procedimento cirúrgico, a chance de dar errado é gigante. A não ser que ela entre assim super na fé do procedimento e faça essa mudança de dentro para fora, né, antes da cirurgia, porque é importantíssimo a pessoa ela ir com a mente super aberta, né, ela tem que zerar as pendências dela aí, senão o procedimento ele vai continuar em processo de expurgar, em processo de catarse, de limpeza, de purificação. Então é preferível fazer isso antes e de forma natural, via massagem, acupuntura, moxa, ventosa, seja o que for, dentro das técnicas da MTC, para depois ir para uma intervenção cirúrgica. Tá? É batata, galera. Vocês vão ver que em breve, logo, assim, né? A coisa ela já está mesclando, já está começando a fazer esse processo de mescla, as duas medicinas, né? As medicinas tradicionais, né? Não estou falando só de medicina chinesa, estou falando de outras também,
com a medicina moderna, tá? Vai acontecer, é inevitável. Então, o quanto antes a gente colocar em prática todos esses procedimentos, a gente vai facilitar processos de recuperação. Vocês já perceberam, né? A gente sempre fala, AVC, né? O cara ficou com sequela, hemiplegia, seja o que for, infartou. Acupuntura nesse cara, assim, o quanto antes. Porque se deixar passar o tempo, a chance de reconexão é muito mais demorada e mais difícil, né? Dificulta os processos de recuperação. Então, é para ontem, né? É para fazer antes de ficar doente, ou se você vai para uma intervenção cirúrgica, faça antes, faça depois, né? Faz esse acompanhamento junto. Terapia, fundamental também, essa pessoa precisa entrar muito bem dentro do processo dela, né, para que não haja nenhum tipo de sequela. Gente, eu trouxe só mais um equipamento aqui, só para vocês verem. Eu acabei nem mostrando a caixinha de moxa. A gente pode usar essa caixinha, existem várias, né? Você pode colocar a moxa de lã aqui dentro, né? Ela tem uma malhazinha de ferro aqui por dentro. Tá? Não sei se dá para ver, ela é bem transparentezinha, né? Mas aí você colocando a moxa aqui no apoio, né? Dá para colocar até 2 bastões nessa aqui. Tem um menorzinho também que ele funciona com uma moxa só. E aí você apoia na região que você quer tratar. Fantástico, esses equipamentos, eles são super simples, né? São feitos de madeira. A coisa na China era bem assim. Eu falei isso, mais de 2,5 bilhões de pessoas, né? Para você ter ferramental, para você ter acesso a esses equipamentos, eles têm que ser muito baratos, muito acessíveis, para conseguir ajudar essas pessoas. Pensa na aurículo, são sementes de mostarda, né? Você compra um saco de semente de mostarda, dura a vida inteira para um terapeuta, né? Talvez na cozinha nem tanto, mas para fazer a aplicação de auriculoterapia é semente que não acaba mais. Tá? Então, todos esses equipamentos, de um modo geral, assim, hoje em dia tem o mercado financeiro também chegou na medicina tradicional chinesa, né? A gente já tem agulhas coloridas, estojos e por aí o negócio vai indo, você sai da lojinha lá, você deixou metade do seu salário lá. Mas ainda é possível trabalhar de forma tradicional, clássica, né, dentro da medicina tradicional chinesa e de forma muito barata. Tá? É possível sim. A gente não precisa de muito requinte para fazer o procedimento. Todo mundo fala, Guilherme, mas e os cristais Swarovski, né, para aurículo? Eu falo, gente, semente funciona há 4.000 anos. Aí vem o cara falar assim, o cristal radiônico, cristal não sei o que. Tudo bem, tem lá o estudo, tem toda teórica em cima disso, né? O cara estudou, também não estou desmerecendo. Mas o que eu estou falando não desmereçam também a parte clássica da acupuntura, né? A agulha ainda funciona, semente de mostarda ainda funciona, moxa ainda funciona. Vamos que vamos, galera, é fácil, né? O acesso a esses materiais é exatamente isso, Lu. O mais importante não é nem a técnica, né, ou o preço do equipamento que você comprou, e sim o conhecimento do terapeuta. Estudo é fundamental, galera. É estudo para uma vida inteira, né? É livro de cabeceira, não tem como. Tao Te Ching tem que estar lá na cabeceira, Imperador Amarelo na outra, né? Se possível, tenha uma bancada assim do lado da sua cama, né? Porque é livro de consulta, é livro que a gente vai consultar para o resto da vida. Né? Não é uma leitura que você senta ali, né, e degusta diariamente, não é uma historinha de romance, né? É uma história que você vai lá para acessar registros históricos da medicina, né? E fantásticos, né? Então essas técnicas todas estão relatadas nesses livros, olha que bacana, né? Um livro de 2.500 anos atrás, né? Ele já trazia aí a medicina com todas essas técnicas dentro da medicina chinesa. Olha que fantástico, né? Olha que riqueza cultural, estou falando, né? De riqueza nesse sentido, da gente ter acesso a técnicas tão simples e tão eficientes.
né? Óbvio que para aplicar uma agulha a gente vai ter que estudar, já falei isso aqui no vídeo 500 vezes, mas é essa a ideia, né? A gente não precisa sair aplicando agulha se você é um leigo, se você não conhece a técnica, mas, né, nada impede de você fazer algum curso de reflexologia podal, uma outra técnica fantástica dentro da medicina chinesa, assim como a auriculoterapia, né, técnicas reflexológicas, elas agem muito rápido no organismo. Se for em criança, mais rápido ainda. O negócio é assim, velocidade da luz. Super rápido que acontece, né, esses procedimentos de harmonia. E é óbvio que o Lara ele precisa estar harmonizado, mas é papo para uma outra live, tá bom? Gente, eu vou me despedindo aqui. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. Hoje conseguimos acessar, né, os anjos da medicina tradicional chinesa da internet estavam, né, felizes aí com o nosso processo. Gratidão mais uma vez. Segunda-feira que vem tem mais. Na segunda-feira que vem eu vou falar sobre diagnóstico ativo, né? Como manter o processo diagnóstico em constante movimento, porque se a patologia se movimenta e se transforma, o nosso diagnóstico não pode ser quadradinho, tá bom? Então na próxima live a gente vai fazer. Um abraço, beijão a todos, ótima semana para nós. Até! Fui!